Hoy vamos a dar la segunda parte del quinto mandamiento, no matar. En la primera parte vimos de una manera más detallada eutanasia, pero hoy vamos a ver el segundo atentado contra la vida, que es el aborto. Y la pregunta fundamental que nosotros debemos poner es: ¿lo que el aborto mata es una persona humana? La respuesta verdadera a esta pregunta es la llave para comprendermos la gravedad del aborto. Por ejemplo, en 3 semanas, el feto, su corazón ya está latiendo, bombeando en aquel pequeño cuerpo un tipo de sangre distinto de la madre. Y con 1 mes y medio, 6 semanas, empieza el movimiento del bebé. Y si se toca en la nariz o la boca del feto, él girará la cabeza. En estas mismas semanas se descubrió, con la ayuda de un aparelho de precisión, que este pequeño ser ya tiene en cada célula de su cuerpo 46 cromosomas, demostrando claramente con 6 semanas que es un ser humano. Con 8 semanas, 2 meses solamente, un bebé sostendrá cualquier objeto que se coloque en la mano. Entonces, con 2 meses, también podemos hacer un examen a su corazón. Y con 11 semanas, el cuerpo ya está formado y sus piecitos y manitas ya huelen dactilares. A partir de estas 11 semanas, los cambios básicos serán el crecimiento y la mejora de lo que ya está formado. Por tanto, todos los sistemas de órganos funcionan y también el feto respira y orina también. Mucha gente argumenta que el feto en estas primeras semanas es tan frágil que se puede comparar con la vida de un pez. Miren una cosa, cada criatura, los animales y mismo las plantas, ellos engendran seres idénticos a él mismo. Un perro engendra perritos, un gato también, y todos los animales, y también las plantas, las flores. Por tanto, lo que engendra el hombre es seres humanos, no son seres distintos de nosotros. Mismo que la vida del feto tenga una fragilidad comparada a un pez, la fragilidad de la vida no da a nadie el derecho de eliminarla, ni quita el derecho a la vida del ser que está viviendo. Y hoy también en nuestra sociedad que es marcada por una cultura de muerte, se argumenta que los problemas que viven las familias en la actualidad muchas veces es por causa de muchos hijos. Por ejemplo, las casas son pequeñas, no se puede tener muchos hijos.
Os salários são pequenos. Não puedes ter demasiadas bocas para comer. Não se pode dar uma boa educação quando há muitos hijos. Então, não tenho. Os cuidados médicos são elevados. ¿Por qué tener hijos enfermos o discapacitados? Vienen al mundo solamente para sufrir y dar trabajo a los demás. Por tanto, matar los fetos es la solución para que las familias y la sociedad tengan menos problemas y el amor sea más libre. Este argumento, esta solución es hipócrita. ¿Por qué la muerte de los inocentes se considera hoy la solución para los problemas de la sociedad y las familias? Los gobiernos y los responsables podrían se preguntar, en lugar de destruir la vida, ¿cómo mejorar las condiciones que torna insoportable la vida a muchos? Por tanto, es importante construir una sociedad en que la búsqueda de los bienes materiales no sea el fin objetivo de nuestras vidas. Hoy nuestra sociedad engendra muchas necesidades que no son reales, son artificiales. Como por ejemplo, dar una buena educación a los hijos significa tener todos los materiales, todos los aparejos electrónicos de la última moda. Los hijos tienen que tener juegos electrónicos, tienen que tener computadora, tienen que tener celular, tienen que tener todo. Eso es que es buena educación. Y se olvida de los valores. Aquellos gobiernos que claman proteger os inocentes e os pobres, os marginalizados, aqueles que não têm voz. E quantos partidários do aborto seguem estes slogans dos governamentos. Portanto, mirem como é possível que os conscientes matem os inconscientes, os grandes, os pequeños, os fortes eliminem os débiles. Portanto, ao despenalizar e aprovar o aborto, os governos deixam de lutar por mejores condições de vida, mejores habitaciones, mejores salarios, mejores escuelas, mejor atendimiento de salud. Portanto, com o aborto, todas as famílias continuam a ter os mesmos problemas, só que agora têm o direito de matar sem ser punidos. Pero continuam nas famílias com problemas de salários pequenos, habitações pequenas, escolas sem condições, continuam a ter uma grande dificuldade a la salud, pero agora tem o direito de matar os niños generados. Portanto, a única solução para solucionar em verdade os problemas é solamente através do amor, do sacrifício, do altruísmo, solamente. Y también crear nuestra sociedad de una manera que no haya niños hambrientos, abandonados. Mesmo aqueles niños
discapacitados. Se há amor, espírito de sacrifício e altruísmo, estes ninhos têm um valor 2 vezes mais. Por quê? Porque despertam em nós outros a capacidade de amar e servir sem recompensa material. Se verdadeiramente se cambia os valores que hoje estão olvidados, estes valores que são o fundamento, se os valores artificiais se cambiam, podemos criar um mundo onde todos os ninhos sejam amados e bem-vindos. É muito importante. Portanto, nossa sociedade, mais que uma crise econômica ou uma crise de condições, nós outros temos mais uma crise de valores. Hoje, em vez de altruísmo, dar sem recompensa, hoje, para se fazer alguma coisa, tem que ter uma propina, tem que ter alguma coisa que recompense. Não há um amor desinteressado. E é uma pena. Portanto, contra o aborto, nós outros temos que bradar vida e temos que pedir primeiro a Deus, porque é Ele a fuente de todas as gracias que há surgir em los corazones aqueles valores que Ele mesmo inspira para que a sociedade seja mais humana, segundo a vontade divina. E outro crime contra a vida é uma coisa que hoje olvidamos completamente, é uma pena, é a falsificação dos produtos alimentícios. Hoje comemos muitos produtos que estão completamente falsificados. Por exemplo, quantas vezes vão añadir água à leite para que ele renda mais, e etc. Quem nós outros sabe que coisas comemos? E vocês sabem que há solamente poucos anos que começou a muitos países, e há muitos que todavía não têm, a proteção do consumidor. E quantas coisas este organismo tem descoberto, e verdadeiramente é um crime, porque envenenando ou falsificando os alimentos, estamos matando a vida humana. Portanto, vemos os 3 pecados contra a vida do corpo. Nós outros temos eutanásia, aborto, a falsificação dos alimentos, pero há outro tipo de morte que é pior, a morte do corpo, é os assassinos de almas. E nós outros, neste ponto, temos vários atentados contra a vida da alma. Por exemplo, em primeiro lugar, temos o ódio e a discórdia. Vemos, por exemplo, quanta gente se suicida, pero quando lo hacen, já estão muertos em seu coração, em sua alma. Foram assassinados por el egoísmo e a frialdade ao redor. E vemos que
esta gente también fue asesinada en su buen nombre, en su honor, a través de la calumnia, la crítica destructiva, que muitas vezes é pior que uma arma de fogo. E nós outros temos que compreender que não é de um momento ao outro que se chega a este ponto. A vítima de la calumnia, de la crítica, de todo tipo de falta de caridade, todo tipo de como dizer, de destruição, empieza por uma coisa muito pequena. Empieza, por exemplo, uma coisa que a pessoa hizo, pero para mim caiu mal, causou uma impressão mala. E então, esta impressão, empiezo a ver a outra pessoa com uma maneira mala, com malos ojos. E se alguma pessoa me habla daquela pessoa, minha má impressão já se torna mais forte, porque não é combatida e pode ser alimentada com o chisme. Hablar mal en las espaldas de la persona. Isto gera en mi corazón un veneno contra el otro. Y por veces no nos basta mirar el otro de una manera negativa, como también mi comportamiento para aquella persona comienza a ser un comportamiento malsano. Cuando ya hablo de una manera muy fría o de mal modo, y entonces empieza faltas de caridad con palabras. Y si la persona tiene una reacción, llevo más fuerte. Y cuando una persona no le gusta otra, muy pronto hace campaña para encontrar adeptos de mi punto de vista. Entonces, a través de la crítica negativa, el desprecio, y entonces no soy yo solamente que miro al otro con malos ojos, o tengo actitudes malas, pero otros también. El veneno que tengo en mi corazón pasa a los demás. Y vimos que aquella persona empieza a estar cercada por un círculo de atitudes negativas. E se aquela pessoa verdadeiramente não é forte, se aquela pessoa não encontra uma pessoa que lhe ajude a sair, vemos que a pessoa facilmente empieza não somente a se sentir mal, pero a uma tristeza, a uma amargura. E então, vocês veem que a falta de caridade empieza a aumentar. E se a pessoa faz alguma observação, alguma coisa, eu vou me vingar daquela coisa que a pessoa disse. E quantas vezes não sou eu solamente a ser mal aquela, também todos aqueles que hizo campaña. Então vemos que a pessoa, a vítima deste complô, ele empieza a cerrar-se em si próprio como defesa contra o mal. Pero a pessoa se olvida que se cerrando al mal,
com medo de sofrer, com medo de alguma represália, a pessoa muitas vezes se isola e se cierra ao bem. E neste isolamento, a pessoa empieza a ver tudo gris e pouco a pouco tudo negro. Tudo é mal, perde confiança em toda a gente. Então, a pessoa em círculo descendente vai ao fundo. E vemos que o chisme, críticas, facilmente se junta mentiras e calúnias, matamos o outro pouco a pouco. Em seu honor, em seu nome, sua dignidade. E claro, quando a pessoa está neste círculo cerrado, claro, é muito fácil entrar-se na depressão é suicídio. Claro, eu não estou aqui justificando o suicídio, estou aqui solamente dar uma pequena pista para compreendermos o que pode levar ao suicídio. Agora, é importante ter em conta a grande tentação que temos aqui quando a pessoa va no caminho do suicídio. A pessoa sofre uma tentação contra a esperança, a desconfiança e também não se entrega em las manos de Deus. Então, a morte para ela é a huida da realidade e dos problemas que tem. Portanto, é importante saber que o ódio é crime, segundo San Juan. El que odeia seu irmão é homicida. ¿Por quê? Porque o ódio convierte o coração em hielo. A pessoa se queda completamente helada frente ao outro. Perdeu a capacidade de se relacionar com ela, perdeu a capacidade de amarla. E o ódio cierra a pessoa completamente ao outro, e mesmo que veja a outra morta, quem odeia não se queda tranquilo, porque tem como inferno dentro do seu coração. Portanto, por isso nós outros temos que ter em conta que as inimistades e os ódios nunca aparecem em momento ao outro. Sempre é uma coisa progressiva, como eu dei exemplo a você. Por vezes, aquele caminho que leva ao ódio, eu chamo a escalera que vai nos levar ao inferno. Porque o fogo do inferno é helado. O fogo do inferno é o ódio que mata toda a capacidade de amar, mata a vida da alma. Portanto, é muito importante que nós outros tenhamos atenção, que é muito importante quando o inimigo empieza a tentar-nos, ele nunca vai nos tentar com uma coisa grande, é sempre com uma coisa pequena. Hagam atenção quando vemos alguma coisa e não me parece bem, me caiu mal. Hagam atenção. Procurem eliminar imediatamente aquela mala impressão, ou mirar de uma maneira negativa para alguma pessoa, ou pensar mal de uma pessoa.
Si nosotros iluminamos las cosas en el comienzo, nunca el enemigo va a tener oportunidad para nos llevar más lejos en esta cosa negativa. Por ejemplo, si una persona nos dijo alguna cosa que nos causó cualquier impresión mala, luego, por nuestra palabra, contrabalanzar aquella cosa que para nosotros es malo con una cosa positiva. Mismo, por ejemplo, en nuestro corazón, rezar por aquella persona, hacer todo por todo para que el sentimiento negativo sea completamente destruido. Porque es muy importante tener nuestro corazón siempre libre de cualquier cosa negativa. Siempre. Porque muchas veces aquellas impresiones negativas, muchas veces estão em nós outros. Porque a persona pode estar a ser uma coisa e nós outros interpretamos mal. Quantas e quantas vezes nossos ojos nos enganam. Nos parece que aquela persona tomou uma atitude mala, pero a persona tem outras motivações que nós outros não conhecemos, ou outras circunstâncias que justificam aquela atitude. Portanto, contra todo juízo temerário ou contra qualquer mau sentimento, devemos sempre lutar para ver as coisas ou dar uma possibilidade de dúvida, pero nunca alimentar um sentimento negativo, que isto com segurança nos leva a todo tipo de falta de caridade e nos leva ao ódio se é alimentado. E vocês sabem que o inimigo sabe muito bem nos levar à perdição. Outro pecado que mata a alma é o escândalo. Portanto, o escândalo é um pecado que não tem nenhuma piedade da vida de alma. E o escândalo pode causar mesmo a morte da voz da consciência. E vemos que o Senhor, no Evangelho, Mateus 18, que é inevitável que haja escândalos, pero seria melhor para quem provoca um escândalo que seja lançado ao mar. Então, que é o escândalo? É um mau exemplo que ataca a vida da alma, que é mais preciosa que a vida do corpo, que nos rouba aquilo que nós outros temos de melhor, que é a vida divina em nós outros. Portanto, escandalizar o próximo por uma falta grave, dá oportunidade àquele que vê de pecar ou alejar-se de Deus e da Igreja. Portanto, el escandaloso hace inútil la obra redentora de Jesucristo en favor de las almas. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad que los medios de comunicación social estão muito mal utilizados e são muito eficazes para destruir a fé em las almas, ou adormecer as consciências e também destroem os verdadeiros princípios morais que regulam as famílias, e não somente as famílias,
que regulan a nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy, debido a tantos y tantos escándalos de infidelidad, tantos y tantos parejas que se divorciam, gente que nunca imaginávamos, ouvindo e vendo isto, a gente empieza a dudar, será que a fidelidade conjugal entre a pareja, marido e mulher, será que é possível? Ou é uma invenção da Igreja Católica? Então, vemos que hoje, por los escândalos, estamos habituados ao pecado. Miramos o pecado como uma coisa, toda a gente hace, é natural, é bem. Portanto, hoje se confunde, todos hacen, a coisa se convierte em uma coisa normal, porque todos hacen, então, todos hacen, não tem nenhum mal. E empiezas a mirar uma pareja que é fiel um ao outro, homem que vive toda a vida com a mesma esposa, é uma pessoa normal. Portanto, mirem os escândalos como matam a vida da alma e os valores. Portanto, como é muito importante sempre mirarmos Deus, sua palavra, seus mandamentos e o Evangelho. Porque se eu não vivo de acordo com aquilo que penso, daquilo que creio, se não vivo segundo minha fé, com o tempo, eu vou adaptar minha fé, aquelas coisas que creio, a meu modo de viver incorreto. Portanto, se não vives como pensas, terminas pensando como vives. E se meu comportamento não está de acordo com a vontade de Deus, termino negando a existência de Deus, encontrando argumentos para justificar meu mau comportamento. Portanto, se o escândalo desvia as almas do caminho de Deus, el apostolado las devuelve ao bom caminho. E por isso ser apóstolo de Jesucristo é algo essencial e que vem de nosso bautismo. E nós outros podemos ser apóstolos de três maneiras. Primeiro, nosso bom exemplo, ser apóstolo por la vida, por nuestra oración y por nuestra acción. Y cuando yo hablo acción, no es solamente obras, pero aquí también las palabras. Todo depende de las gracias y los dones que Dios me ha dado. Pero tudo que Ele nos ha dado, é importante estes talentos não deixá-los enterrados na terra, não. Temos que, com estes dones, sembrar. Sembrar de todas as maneiras. Deixemos-nos guiar por el Espírito Santo. Deixemos. O Espírito Santo vai nos preparar as oportunidades para lançar a semente. Podem estar seguros. Mesmo que nós outros pensemos, minha palavra não tem valor nenhum,
mi palabra no toca en ninguna persona, no importa. Nosotros somos invitados a sembrar, no a ver los frutos. No, dejen al Señor tomar cuenta dos frutos. Nosotros sembramos y la gracia de Dios va a hacer crecer y dar fruto de todas las sementes que lanzamos alrededor de nosotros. Nunca piensen que es perdido todo o que hacen a través de vuestro ejemplo, de vuestra oración o de vuestra acción. Nunca piensen que é inútil, ou que Deus não vê, ou que Deus não cuida. Cuida. E vocês vão se quedar muito admirados como o Senhor vai a ser frutificar todo o esforço, toda a boa vontade com que hicimos as coisas. Nunca uma coisa boa que hacemos em favor de los demás nunca vai se quedar sem dar fruto. Portanto, não se olvidem que nuestro Señor Jesucristo veo al mundo con una misión. Yo he venido para que tenga la vida y la tengo en abundancia. Por tanto, o que Jesucristo nos ha dado y nos ha confiado es esta vida. Por eso, que todos los atentados contra esta vida sean verdaderamente para nosotros objeto que não nos deixemos influenciar por los slogans de hoy. Seamos defensores de la vida desde a concepción hasta el último día. Seamos defensores de la vida de las almas. Evitemos tudo que es negativo, que puede matar el otro, y también evitemos que el escándalo nos influencie también para nos tornar fríos en nuestro corazón. Piensen siempre, Jesucristo dio a nosotros como modelo de santidad y de perfección el Padre eterno. No es ningún hombre o mujer que sea revestido de autoridad. Es el Padre. Y si miramos siempre al Padre, no hay nada que nos escandalice. Amén.